Bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Hoje eu converso com a doutora Thalita Almeida, ela é superintendente de RH no Banco Bradesco. Muito obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Bia, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Ai, olha, hoje o nosso tema é super importante. A gente vai falar sobre como ter estratégias de saúde integrada, né? Num desafio grande que eu sei que vocês têm, né? Com muitas pessoas. Antes de entrar no tema do podcast, eu queria saber de você. O que é para você ter uma vida equilibrada? Como é que você cuida da sua saúde aí de corpo e mente? Bom, isso é um desafio, né? Acho que conseguir equilibrar todos os papéis que a gente executa na vida é sempre um desafio. Mas para mim, o que isso significa? Quando eu consigo conciliar bem-estar físico, mental, enfim, relacional, mas também com produtividade. Então, para mim, essa é a forma. Eu falo, se eu conseguir fazer esse dia, então foi um dia equilibrado. Mas acho que tem um desafio importante diante de tantas demandas, como a gente se coloca nessa agenda. Para a gente poder estar bem para cuidar dos outros, né? Seja no papel de líder, seja no papel de mãe, esposa, irmã, filha, enfim, todos que a gente representa. Primeiro, a gente precisa cuidar da gente. Então, conseguir reservar isso dentro da nossa rotina do dia, um espaço para a gente, né? Conseguir praticar de forma intencional o autocuidado é fundamental. Então, quando eu consigo executar isso, e para que a gente consiga fazer isso exige planejamento, aí sim eu conseguia atingir esse equilíbrio do dia. E pensando de um tempo para cá, agora eu estou conseguindo ser muito mais disciplinada nesses meus momentos, principalmente de atividade física, de meditação, porque impacta diretamente no nosso bem-estar, na nossa produtividade. Então, para mim, isso é um dia equilibrado, Bia. Teve algum segredo, assim, que você possa contar pra gente? Eu consegui mais disciplina porque eu fiz isso, não sei, marcou na agenda mesmo, assim, um compromisso? Marcar na agenda. E acho que entender também qual é a dinâmica do dia e ter flexibilidade, né? Então, por exemplo, para mim funciona muito bem colocar atividade física logo no início do dia. Tem que ser o meu primeiro check. E aí, com isso, sim, eu consigo priorizar isso frente a tantas demandas, né? Mas também sendo flexível então, de repente eu tenho algum compromisso mais cedo, né, naquele dia, então como que eu também consigo reservar e definir quais são os meus limites, né, e também acho que se julgar menos. Às vezes a gente também fica, nossa, não consegui hoje, eu vou compensar isso durante a semana. Então vou abrir um espaço na minha agenda para conseguir acertar. Mas se não colocar na agenda, fica difícil da gente cumprir, né? É verdade. Sim, com certeza. Agora sim, né, conversando mais sobre o nosso tema, quantas pessoas tem o Banco Bradesco hoje? Olha, hoje a gente está com 80 mil funcionários. Uau, espalhados pelo Brasil, Espalhados né? pelo Brasil todo, em todos os municípios do país, então estamos lá. Isso é um desafio adicional, mas para a gente, no Bradesco, o nosso olhar, ele acaba expandindo o funcionário. A gente olha núcleo familiar também. Então, quando a gente olha alguns pacotes de benefício e principalmente de cuidado, a gente acaba refletindo isso também para os familiares, né? Muito bom. E quando vocês perceberam, se teve algum sinal ou alguma mudança interna que vocês perceberam que precisava ter na estratégia de RH a saúde integral? Olha, então, acho que a virada de chave foi quando a gente começou a ampliar o olhar, né? Olhando além dos indicadores. Muitas vezes a gente acaba olhando o que é muito simples, assim, eu vou olhar indicador de doença. Quando você começa a ampliar esse olhar e fazer uma discussão de performance e olhando o bem-estar como uma alavanca impulsionadora mesmo de performance e de resultado, isso funciona muito bem para você conseguir incluir na estratégia da organização. Porque, de fato, o funcionário que está bem, a pessoa que está bem, né? Com certeza, ela entrega muito mais resultado, ela colabora muito mais, ela tem uma capacidade de inovação muito melhor. Então, acho que esse é o segredo. É como a gente vai conectando isso com essa perspectiva que vai além do cuidado. Olhando também que as pessoas bem, de saúde, bem, ou seja, nesse conceito mais amplo de bem-estar, conseguem performar mais. E aí isso se impacta numa sustentabilidade da organização, né? Então, quando a gente olha para a saúde, a gente também está fazendo um olhar de uma saúde sustentável. Então, como que isso traz um benefício direto para o negócio? E aí, por meio de indicadores e acompanhamento, a gente consegue mensurar, sim, isso.
Pensando em processo mesmo, assim, como é que vocês estruturaram, né, essas iniciativas integrando saúde física, saúde mental e também pensando nesses diferentes perfis que vocês têm dentro do banco, né? Como é que foi esse processo? Olha, então, a gente estruturou um grande programa de saúde e de bem-estar, que é chamado Viva Bem, dentro do banco. Ele contempla ali 3 grandes pilares. Então, quando a gente olha a parte de Viva Bem em equilíbrio, que a gente chama, toda a parte de saúde mental está ali dentro. Viva Bem em movimento, então, prática de atividade física, como a gente faz a integração do bem-estar dentro do ambiente de trabalho, e a parte mesmo do Viva Bem saudável, que aí contempla as práticas nutricionais, o atendimento médico, o suporte todo que a gente consegue ofertar para os nossos funcionários e familiares. Mas olhando os dados de forma estruturada, a gente consegue perceber que existem particularidades em cada região. Então, se você consegue começar a estruturar os seus dados, fazer cruzamento ali, tanto com os dados de saúde ocupacional, com outros dados que não são só de absenteísmo, mas também de clima organizacional, canais de escuta para você entender quais são as necessidades do funcionário, com isso a gente consegue ter ali um grande repositório de dados e consegue entender qual tipo de ação está mais aderente à característica daquela população naquela região. E é muito interessante porque apesar da gente ter um padrão de atividade, de desenho ali, de escopo, né, de atribuições para as pessoas em todos os lugares do Brasil e é a mesma atividade, então as agências funcionam do mesmo jeito, é interessante a gente entender como tem características que são diferentes em relação ao perfil de saúde, né, populacional, mas também perfil de adoecimento daquelas regiões. Então, com essa integração de dados, fica muito mais fácil da gente tomar a decisão e conseguir personalizar também o nosso portfólio para aquelas ações. O portfólio ele é bem amplo, mas a gente consegue colocar mais energia e mais foco naquelas regiões para tipos específicos de produtos de saúde que a gente oferta. Você falou em dados, né? Assim, acho que o mais comum quando a gente pensa em programas de saúde integrada seria, vamos acompanhar o absenteísmo, né? De repente, afastamento. Que outros dados você acha que são essenciais para quem está ouvindo a gente, que deveria começar a acompanhar, pensando em, como é que eu vou acompanhar se está sendo realmente efetivo, se está dando, de repente, um retorno, né, para vocês como empresa, ou mais ganho de produtividade? Não, muito legal. Quando a gente começa a olhar, fazer essa ampliação do olhar para a produtividade, a gente precisa sair de um lugar de ação mais reativa e começar a montar os programas que enderecem situações de uma maneira mais proativa. E como que a gente faz isso? O absenteísmo, ele traz para a gente o resultado de quem adoeceu. É importante a gente olhar, mas estamos olhando para o retrovisor. Tem todas as iniciativas para a gente cuidar dessas pessoas, reabilitar, readequar a atividade de trabalho, mas também precisamos ter aqui, né, enquanto gestores de saúde, um olhar muito atento para a prevenção. Então, através de dados de pesquisa de clima organizacional, pulses que a gente possa fazer, canais de escuta ativa com os funcionários, para a gente entender quais são as necessidades, quais são os pontos que a gente precisa trabalhar de melhoria, para que de fato a gente consiga prevenir o adoecimento. E aí sim a gente consegue alavancar a percepção de bem-estar que as pessoas têm. Hoje a questão de adoecimento tem uma complexidade muito mais ampla, né? Então, quanto mais a gente consegue fortalecer o hábito, o estilo de vida mais saudável das pessoas dentro de uma rotina que agora é muito mais intensa, e aí não é de trabalho, mas de vida, conseguir inserir este conceito para as pessoas é muito importante. Eu acho que as organizações elas têm um papel social fundamental, inclusive de letramento mesmo, de trazer saúde para uma questão de conscientização. Né? Muitas vezes a gente entra no piloto automático, inclusive na questão do autocuidado, igual a gente estava falando no começo, eu coloco na agenda e vou seguindo, mas o quanto que a gente traz intencionalidade de consciência para isso, né? Para que a gente possa trabalhar com uma autorregulação emocional, por exemplo, então caminhos de meditação, a forma como a gente conhece os nossos gatilhos, aí passa por questões de autoconhecimento, a prática de atividade física que também nos ajuda a relaxar, né? A diminuir o nosso estresse, mas tudo isso aí acho que começa a compor uma situação de integralidade mesmo, mostrando que a gente não pode desassociar toda essa discussão do ambiente de trabalho, no local onde as pessoas ficam ali muito tempo. E aí tendo, acho que, uma flexibilidade hoje para contemplar todos os modelos de trabalho, porque não necessariamente as pessoas estão fisicamente trabalhando, a gente tem os modelos híbridos. Então, quanto mais amplo o nosso portfólio, mais fácil a gente tem, maior a nossa possibilidade de conseguir a aderência
competência dessas pessoas para a gente transformar os hábitos e aí sim a gente conseguir alcançar esse lugar de bem-estar. Então, é uma integralidade desses dados, né? Não só do absenteísmo, que acho que hoje a gente está olhando de longo prazo, de curto prazo, mas olhar também como a gente captura essas informações da pesquisa de clima. Tem muita coisa interessante que serve de insumo para que a gente consiga trabalhar essas questões que nos levam a uma qualificação de bem-estar muito melhor dentro do próprio ambiente de trabalho. Trabalhar as relações com as pessoas, a liderança é um ponto muito crucial para toda essa evolução. Então, acho que, né, é um contexto amplo, mas que dá muito certo. E rápido, resultado bem rápido. Resultado rápido, sim. Resultado rápido. Pensando em liderança que você comentou e previsibilidade, vocês trabalham de alguma forma com isso? Assim, treinamos, exemplo, tá? Não sei se aconteceu. Treinamos as lideranças para ajudar a prever ou prevenir se algum funcionário tá perto de um burnout, não sei. Teve alguma ação que vocês pensaram em, como é que a gente previne, como é que a gente tem sinais antecipados para agir antes? Olha, a gente tratou aqui uma série de iniciativas. Acho que o que a gente conseguiu perceber que dá mais resultado é quando a liderança fica consciente, né? A maior parte das lideranças tem uma intenção super positiva e genuína de ajudar e de cuidar das pessoas. E muitas vezes o que falta é a identificação dessas situações, né? Ou às vezes essa questão da consciência na relação, né? Porque às vezes o dia a dia é mais puxado. O que a gente começou a fazer com isso? Trazer esta pauta de saúde para dentro dos treinamentos de liderança de negócio. Demonstrando o quê? Que para você conseguir, inclusive, vem de novo a conexão com performance, para você conseguir, enquanto líder, performar, que a forma do líder entregar resultado é por meio das pessoas. Sim. Se o meu time está bem, ele vai performar melhor. Primeiro, o líder é um role model, né? Então, a forma como ele se cuida, a forma como ele interage, a forma como ele também presta atenção nas situações do dia a dia, isso faz com que cascateie essa informação e a gente consegue um multiplicador super forte e importante ali. E aí a gente usou uma estratégia de iniciar com a liderança formação para que eles comecem a aplicar isso, o autocuidado, como uma ferramenta importante de alavanca de performance individual. Então, que é aquilo que eu até acho que eu mencionei. Para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Então, a gente começou a colocar dentro dos treinamentos de negócio a importância desse autocuidado do líder. E demonstrando isso, inclusive em dados e estudos, o quanto que a atividade física ajuda ele a performar no seu papel de líder melhor, quanto que a meditação, o autoconhecimento, como que isso impulsiona os resultados da liderança. Reforçamos todos os canais de apoio, porque o líder, na maioria das vezes, é a primeira pessoa que percebe que não tem alguma coisa acontecendo de forma adequada com o nosso funcionário, ou o funcionário, pela relação de confiança, abre certas situações para ele. E qual que é o papel dele com tudo aquilo? Direcionar para os canais que consigam tratar isso de maneira adequada, mantendo o sigilo, que são os canais de saúde. Então, a gente começou a instrumentalizar a liderança para que, primeiro, ele se cuide e tenha condições de identificar essas situações no seu time, estabeleça relações de confiança genuínas para que ele também consiga capturar essas informações com mais facilidade e direcionar para os nossos canais aqui de saúde e qualidade de vida. Então, a gente tem os suportes aqui com assistentes sociais, dentro do Bradesco, com psicólogos, com os médicos, enfermeiras. Essa informação precisa chegar no momento adequado para que a gente consiga trabalhar de forma adequada. E com isso, a gente conseguiu alavancar muito o número de acionamentos que a gente começou a receber. Entendendo que uma rede de apoio fortalecida dentro da organização ajuda com que a gente divulgue cada vez mais todos os produtos. Não adianta nada eu montar um portfólio lindo aqui enquanto gestora de saúde, deixar uma série de iniciativas e ninguém usar. E às vezes os canais de comunicação apenas, né, que a gente está falando de e-mail, de canais que a gente tem interno, às vezes não são suficientes, né? E nada melhor do que o próprio líder ou as outras pessoas também sendo ali divulgadores espontâneos, né, dos nossos produtos. Então, eles podem influenciar de maneira muito positiva a utilização. E a gente começou a perceber isso. Colocar essas pautas também dentro de pautas de negócio, né, não só de formação, mas então nas reuniões de time, falar sobre isso. Então, a gente começou a usar estratégias diversas e funcionou muito bem, porque a gente começou a ter uma aderência muito grande às nossas iniciativas. O que vocês veem que foi efetivo assim, para vocês nessa comunicação com a liderança, treinamento? Em termos de frequência de comunicação com eles? Sustentação. Assim, comunicações isoladas, elas
elas conseguem funcionar durante um período muito curto. Foi isso que a gente viu. Então, se a gente não tem trilhas de comunicação muito bem estruturadas durante o ano, a gente começa a ver que a aderência ela vai flutuando. Então, a ideia é que a gente sustente, precisa comunicar muito, em todos os canais, né? E aí é interessante, nós ali dentro do Grupo Bradesco, tem uma série de negócios diferentes. Cada um tem canais muito específicos. Muitas vezes a gente usa os canais corporativos, mas se você vai falar com o varejo, por exemplo, é uma linguagem. Se vai falar com o banco de atacado, é uma outra linguagem. Se vai falar com tecnologia, também é uma outra linguagem. Então, essa questão da personalização da comunicação funciona também super bem. Mas se a gente não tiver sustentação, ou seja, se a gente não comunicar muito e aí com periodicidade, dificilmente a gente consegue garantir uma aderência, né, alta durante todos os 12 meses. Então, a gente tem ali, como tem uma série de produtos, né, e iniciativas, a gente tem ali uma trilha de comunicação periódica mesmo. Então, todo mês sai muita coisa em diversos canais sobre aqueles produtos, e aí também a gente vai tendo, né, a própria troca das pessoas, vão chegando pessoas novas também, então a gente precisa estar sempre ali atento como a gente conecta tudo isso. E os eventos também, acho que assim, tem um impacto muito grande, que é muito maior do que as comunicações que vão por e-mail. Então, se a gente conseguir fazer ali um evento presencial, isso com certeza impacta muitas pessoas. Eu amo, sou suspeita, mas amo evento. Como a gente está aqui, né, hoje tendo esse bate-papo num evento grandioso no CONAR. Você tem alguma ambição em relação à saúde corporativa integral, assim, ainda? Eu tenho algumas, né? Assim, acho que a gente vem evoluindo muito nessa discussão de saúde dentro das organizações, né? Se a gente for olhar para 15 anos atrás, tinha muito mais dificuldade da gente olhar isso, eram benefícios muito esparsos, sem conexão. Agora, acho que a minha ambição ainda é que cada vez mais a gente fale de prevenção, né? A gente veio mudando bastante. Antes se falava muito de doença, né? Então, vamos tratar as pessoas que estão doentes. Hoje a gente já fala, vamos cada vez mais ampliar o índice de saúde das pessoas, de qualidade de vida, de bem-estar. Porque o bem-estar ele é muito mais amplo, né? Então, eu me sentindo bem comigo, eu me sentindo bem nas minhas relações, no meu ambiente, no meu espaço de trabalho. Então, mostrando as múltiplas conexões, né? Dessa questão da saúde. E acho que tem um grande potencial que eu ainda vejo dentro das organizações para que a gente alavanque cada vez mais esse estilo de vida. As pessoas elas ficam juntas, remoto ou presencial, a maior parte do seu tempo, né? Se for pensar ali, são 8 horas no mínimo que a gente fica todo mundo junto, muito mais tempo do que muitas vezes você fica com a sua família. Então, como a gente consegue garantir que esse espaço seja um espaço mesmo de qualidade de vida, de bem-estar, que as pessoas se produzem, né? São produtivas, mas de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Acho que a gente consegue influenciar muito a forma como o trabalho hoje é visto, como uma alavanca mesmo de saúde, né? Eu vejo ainda bastante o potencial que a gente tem de colocar o trabalho como promotor de saúde e não de adoecimento. Então, essa é a minha ambição. Nossa, chegar nesse estágio. O trabalho como um promotor de saúde, que te oferece uma série de questões positivas, um ambiente adequado para você conseguir performar, se relacionar com respeito, com possibilidades de você conseguir experimentar uma série de atividades físicas, entender o que faz bem para você. Então, acho que ali a gente tem uma grande oportunidade. Acho que a gente já evoluiu bastante. Estamos trilhando esse caminho, né? Enquanto cultura mesmo, organizacional, que eu vejo aqui no nosso país, acho que a gente vem evoluindo bastante para isso, mas ainda tem um caminhar, né? Então essa é a minha ambição futura. Vamos chegar lá, tenho certeza. Amei esse papo, a gente está chegando no final, vou fazer a última pergunta já, que passou muito rápido. Eu queria saber que conselho você daria para um RH que está começando a estruturar um programa de saúde integrada, né? Então, o que ele não pode deixar de fazer? Olha, o que eu acho assim que serve para qualquer empresa, para qualquer budget que vocês tiverem, é uma escuta intencional. Às vezes, o que o funcionário precisa, gente, não é programas grandiosos, são questões simples do dia a dia. Então, canais de escuta intencional, mas aí a gente precisa ouvir
né, de uma forma aberta, entender quais são os problemas para a gente conseguir direcionar. Acho que com isso a gente consegue ver que soluções simples podem gerar impactos enormes dentro das organizações quando a gente está falando de bem-estar, né, de saúde, de prevenção de doença. Ai, muito bom. Muito obrigada, viu, por ter topado a conversa. Eu amei. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada.